É com muita alegria que eu desejo saudar e cumprimentar a todos os irmãos e irmãs desse amado grupo e a todos que ainda irão ouvir esta mensagem. Eu quero desde já agradecer a este casal tão abençoado, irmão Jeremias e sua esposa, irmã Jocely, pela oportunidade de nos conhecermos e fazermos parte um da vida do outro, tecendo nossa amizade em Cristo. Deus seja glorificado nas vossas vidas. Quero fazer leitura de um texto bíblico para a nossa reflexão. Abacuque, capítulo 13, versículo 17, que nos diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Queridos, Abacuque está profetizando para um povo, para uma nação que já tinha provado o melhor de Deus, os livramentos da parte de Deus, já tinha sido alvo do amor incondicional de Deus. E agora ele vive num tempo de dificuldade espiritual, em um tempo de imoralidade, de esfrieza, de esfriamento espiritual. Aqueles que outrora provaram o melhor de Deus, provaram o livramento de Deus, viveram suas vidas segundo o poder de Deus, o livramento de Deus, agora se encontram de maneira a estarem afastados de Deus e até mesmo como inimigos de Deus. Porque no lugar da adoração tinha sido colocado altares a outros deuses pagãos. O culto não era mais em reverência a Deus, uma mescla, um misticismo e um abandono deliberado da fé. A consequência daquilo que plantamos, ela sempre vem. A nação plantou desobediência e agora vai colher a sua colheita, ela está para chegar. Muito bom é quando somos arautos de Deus para profetizar bênçãos e maravilhas sobre a vida das pessoas. A dificuldade se encontra quando temos que transmitir uma mensagem que não é agradável aos ouvidos, uma mensagem que chame a atenção, que traga e que proporcione um arrependimento nos corações. Abacuque é alguém que está chamando a atenção de um povo, de uma nação que deliberadamente se afastou de Deus e estava prestes a colher as suas consequências por conta dos seus atos. Queridos, os dias em que nós estamos vivendo, para muitos andarem na presença de Deus, é necessário estar abastado financeiramente, estar com saúde, estar andando de vento em popa no seu ministério, na sua vida, no seu chamado. E quando a dificuldade bate, a dificuldade acontece, as pessoas muitas das vezes se sentem no direito de questionar a Deus, como que esse Deus ousa me privar das maravilhas dessa terra, sendo que eu sou fiel, eu sou um fiel dizimista, um fiel obreiro, eu vou aos cultos, como Ele ousa não me abençoar? Sendo que as dificuldades, elas são corriqueiras nas nossas vidas. E muitas dificuldades como essa que o povo de Judá estava enfrentando e iria enfrentar com a invasão dos babilônicos, era consequência dos seus erros, dos seus atos. Era a colheita chegando da sua plantação. Então, queridos,
Os momentos, os dias atuais são de reflexão para o povo de Deus, para a igreja de Cristo, para a igreja contemporânea da última hora. Será que até a pandemia, a igreja do Senhor, a igreja que se dizia a igreja que ia morar no céu, que estava aqui de passagem, não estava como Marta, tão preocupada com tantos afazeres na casa, afazeres terrenos, tão ocupados em nós mesmos, em nossos projetos pessoais, que abandonamos a essência do culto racional? O esfriamento espiritual é uma realidade. Será que até a pandemia os líderes não estavam muito mais preocupados em depor as lideranças constituídas pelo voto, ou até mesmo dar seus apoios para a continuidade de certos governantes, muitos preocupados com o lado financeiro das igrejas, seus ministérios? E os nossos cultos já não há mais, ou não havia mais, a essência da adoração. Porque se Deus falou que o fogo arderá continuamente no altar, Ele estava dizendo que Ele iria enviar o fogo. Mas era a responsabilidade dos levitas cuidarem para que a chama não se apagasse, era a responsabilidade diária deles, limparem as copas com a espivitadeira, trocar o pavio, colocar o óleo, era a responsabilidade deles, para que o fogo continuasse alumiando dentro do tabernáculo e posteriormente dentro do templo. Havia uma responsabilidade para os religiosos da época. Há uma responsabilidade sobre os nossos ombros e que muitos de nós estão se eximindo dessa responsabilidade. É necessário, muitas das vezes, pegar a espevitadeira, tirar aquilo que já não tem mais serventia, aquilo que já foi consumido, e colocar algo novo, para que a chama não se apague, não cesse, que o calor, que o fervor possa continuar imperando em nosso meio. É uma dura missão para Abacuque, dizer para aquele povo que mesmo ele sendo alvo do amor de Deus, a consequência pelas suas atitudes seria o cativeiro babilônico, e muitos deles sofreriam. Mas ele mantinha a sua esperança viva de que aquilo iria terminar, de que um dia eles voltariam a sorrir novamente, que as suas vidas nunca mais seriam a mesma. Esse período de pandemia nos mostra muita coisa, que nós precisamos voltar à essência, voltar aos nossos cultos de adoração. O nosso culto doméstico precisa ter lugar principal dentro das nossas casas, não ser substituído pelo Wi-Fi, pelo YouTube, por tantas outras plataformas. Somos eu e você com o coração quebrantado. Eu ouvia que no passado Deus batizava a criança com o Espírito Santo, mas eu só ouvia falar, eu tinha saudade daquilo que eu nunca tinha vivido. Isso parece um contrassenso, mas quando eu vi dentro do meu culto doméstico, nesse período de pandemia, minha filha de 3 anos falar em línguas estranhas pelo poder do Espírito Santo, eu pude ter a certeza que o mesmo Deus que operava no passado, operava no tempo de Abacuque, é o mesmo Deus que opera nos nossos dias. Mas a essência do nosso culto precisa voltar às origens. É necessário termos essa esperança viva. Abacuque estava dizendo: ainda que eu tenha ausência de bens, eu tenha ausência
de qualidades aqui nesta vida. A minha esperança não cessa, a minha alegria está em Cristo, está em Deus, de modo que o justo viverá pela fé. Fé é a certeza daquilo que não vemos, mas a confiança de que está para acontecer, está vindo. Nós temos uma esperança viva. A nossa esperança não é outra senão a vinda de Cristo, irmos morar nas mansões celestiais, estarmos preparados para o grande dia do arrebatamento, estarmos avivados espiritualmente, uma igreja militante da última hora. A igreja contemporânea do arrebatamento é uma igreja viva, não é uma igreja que carrega um corpo morto amarrado aos seus lombos, não, é uma igreja viva, militante, aguardando o arrebatamento. Abacuque sabia que os seus dias estavam findando, que os dias de amargor estavam para ser colhidos, mas ele estava com uma esperança tão viva, que mesmo ele tendo ausência de bens, ausência de qualidades aqui nesta vida, ele olhava para o céu, porque do céu vinha o seu socorro e o avivamento necessário para o seu povo. O avivamento da igreja militante da última hora não vem por meios tecnológicos ou por apoios políticos. O avivamento da igreja militante da última hora vem de Cristo, vem de Deus, o próprio Pai, o próprio Senhor, autor, fundador desta igreja. A igreja está fundamentada sobre Cristo. Nós não dependemos de agentes externos à igreja para continuarmos militantes aqui nessa terra. Nós dependemos única e exclusivamente do nosso Deus. Oh, alegria, alegria para aqueles que irão subir com Cristo, tristeza para aqueles que irão ficar e ouvir a notícia que sumiu um povo. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: este povo foi embora para Sião. Deus conta contigo, Deus conta comigo, meu amado irmão, minha amada irmã, nesta última hora.